a bushman. I am 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 a bushman. You need to overstand. You from the African continent. Just how the black Americans stand up. Julie is your brother, man. And they dehumanized and taken your name. And they fed you this one and then you shake. Today you would be just the same. Stand up. As the people you disrespect and disdain, you have been brainwashed to call each other pushman. But I am a pushman. I am a Hoje a cena senzala ali, essa sorte fazer umas operações ali e eles decidem fazer o gossip. O gossip que se consiga é minha praga. Adriana começa a ter aquele estúdio quando bloqueia som ainda ficar mais um passo. Outra vez. Mas ainda para não fazer exato o que usa aí. Bloqueia no estúdio soundproof. Para não ter podcast, para não ter tudo que usa. Bom, é incrível. Então se o dia inteiro silêncio. Então começa tudo projetado. Eu gosto que assim começa a ter feito tudo coisa. Mas não estou bem assim meio. Só oração família. Eu sou tudo bem direto. Só oração. Eu sou bem direto. Eu estou bem direto. Só oração. Eu estou bem direto. Yes, family. Eu estou bem tudo direto. Yeah. Ok. Só oração. Para um ou dois. Eu só estou bem voz. Nós falamos essa música em relação a voz, yes, tem que baixar que ele é só para no início, não? Vai dizer. Yes, oração para o estudo e ontem eu fiz um encontro mais elevado e foi algo que nunca prepara mesmo, Zé. Não foi nada preparado e fala com o camarada Ribadora e então foi algo que não pai Ribadora mesmo, nunca. E não tinha sempre aquele sentimento, mas às vezes nunca te sei mais que tempo está para entre tarefas e mesmo desenvolver o entendimento. Então, tudo que se acontece ali é bem em sequência, como a de cima no fanhol, não tem que se alerta numa questão ali que é a razão que não está falando para ser de seguidor de vez e muitas vezes e continuamente sem mesmo para de falar e que isso aqui não se está a fazer é mesmo trazer não se traz em sequência uma história, não está a fazer encontros, não está a fazer aulas, não está a fazer meditações, não está a fazer é que necessariamente lives é uns que não sabe o que é lives, que ali mesmo é encontros remotos ou encontros online de história. Então não sabia, olha, Halloween no começo está falando de aquele fim de outubro está ficha com Halloween. Depois de novembro está começa com aquele chamado Dia dos Santos, mas se eu não falo ontem, agora que eu falei de todos os santos, não tem que questionar que é santos ali, quem é santos ali, de onde é que eles vêm, quem é que elegesse como santos, o que é que se fazia para ser eleito como santos. Então, tem instituições que te elegem, se não é santos que se falaram de ali, santos de igrejas, de igreja católica, que é assim mesmo, que elegesse a igreja católica, quem que te seguisse
obviamente, é católicos. Então, minha pergunta ontem era não contra a religião, mas em função daquela questão de nossa história e nós. Para modo que nós nunca temos santos e para modo que nós nunca temos capacidade de eleger santos. É uma pergunta que tem a ver não só na questão de teologia, mas mesmo tem a ver com tudo outras questões à volta. Entende? Tem a ver com tudo e um monte de questões. Então hoje, depois no dia 12, que é uma parte muito importante da história, que não nunca te preocupa com ele, como nunca ensinado, nunca te mostrado, que é 12 de novembro. Canto que está para ali africanistas e panafricanistas que nunca te menciona 12 de novembro, senão uma das datas mais importantes na história do continente africano. Por isso que ainda falamos, a mim, não tem um problema com o Kanga, naquela coisa de grupo, como a Chobes e não tem um desentendimento, são os barulhos ali que se faz ali, mas depois é tapar. Então, a mim não tem um problema para mim. O que é que faz que te dá força a uma estrutura e conhecimento? O que é que te dá força a qualquer movimento, estudos, história e disciplina? E a hora que tem que são um bando de pessoas que crescem para concordar à toa, a mim sempre está correndo esse formato onde eu prefiro fazer, ok, que tal me sinta em trazer aquele que me sabe para a humanidade e a partir dele aquele outro está fazendo também disso. Era bom para ter uma união, mas a união que tem sempre você começa com o conhecimento. Quando tem uma união, nunca pode forçar a união, senão que ele é festa, é que mesmo uma estrutura de sobrevivência que não se fala dele. Você repara? Então hoje, 12 de novembro, de Flávio, se 1 de novembro o país é sagrado, 12 de novembro para nós devia ser sagrado, mas é que é sagrado como ninguém que fala dele, ninguém que menciona ele, ninguém que traz ele à tona. Então a mim que também culpa nós para própria aquela ausência de conhecimento, aquela ignorância ali. Como assim, os franceses têm direito a eleger santos e datas. Povo de África, até quando não está contínuo a seguir essas datas que às vezes elege e não está percebe, mas não tem aquele direito lá. Então, 12 de novembro é crucial na história de África, para modo que começa, ou talvez termina, aquela última linhagem de imperadores de África. Talvez não pode falar assim, naquela mais magnitude, ainda mais profundo. Coisa que você fala de hoje é de Hebreus para Negros. From Hebrews to Negroes, que é um livro, um documentário, que é de um livro, que da polêmica esses dias ali que se fala, para modo de, tem décadas de papel daquele tema ali, ninguém que estou ouvindo, ou pouco alguém que estou ouvindo, como a mim, é um calverdiano, nasce na ilha que estou ouvindo. Kyrie Irving, ontem que dá conta daquele coisa lá, que bem papel, já como ele é famoso, mas não nunca se discute que ele é, como não te agradece para ele trazer que ele à tona, mas elas traz de rincabrada a cabeça, para acabar com ele, para modo coisa que menos eles escrevem, é para trazer do que as conversas ali e que as reflexões ali para o povo, para entender o que significa de hebreus para negros, o que significa de hebrews ou negros para negros. De ouvir alguns daqueles temas ali, ou termos, de ser repetitivos, mas na maior parte de vezes, aquela ciência ali é muito importante para não focar nele. Eles pegam Kanye West, e a razão que você traz aquela conversa ali é como nada que acontecia à toa. A Espanha, Kanye West, já se pega para linchar para modo de Kanye West, porque aquele que estão ali. Kanye fala, mas black people, o povo de Núbia, é verdadeiro hebreus. Mas que os judeus que ocupam hoje onde que é Israel, ou que está domina a estrutura social nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Mas a essência de cozer que a espiritualidade dentro de conhecimento, cultura, hebrew ou hebreu, de África, Kanye que conta não mentira. Kanye conta é falar a verdade. Só que Kanye tem que entender, na hora que o Bobo torna bilionário numa estrutura de domínio de supremacia branca, Boca pode bem
podem trazer que as verdades ali. Para morrer, quem é que permitiu que os colegas que assinou contratos, que é que mostrou aquela maneira de ganhar aquele dinheiro ali, quem é que pôs dentro daquele campo de jogo ali que se te domina, é que os próprios judeus que estão bem gostam de repente, bem fala e mostra esse quem. Você repara, ninguém entende talvez quem é gosta que bem toma aquele conhecimento ali que bem fala. Mas quem esteve dentro de uma estrutura religiosa um bom tempo e canta só We Shall Overcome com Jesus para ali, nunca que abre boca lá dentro para falar, mas nós é verdadeiros hebreus, nem que judeus. Judeus é que as ascanás e jews que se ocupam de Israel hoje, que é que está da cara, que está falado. Entende? Você entende? Agora, quem se está linchado para modo se coragem, audácia de bem trazer verdade. Eu sei que entende. Anti-Defamation League, ADL, que é a estrutura que também decide que deve ser falado numa estrutura teológica, espiritual, mas ele te defende somente interesses de que os judeus, que os brancos, Israel. Que é facto. Entende? ADL, bem flama coisa que Kanye West fala, mas antissemético, não? Para modo, mas aqueles discursos lá, mas que deve ser permitido, então essa te cancela Kanye West. Essa faz de tudo para cancelar Kanye West e para deixar um exemplo para todos nós, mas se nós crê, requise, assim naquela estrutura lá, meter um preço para pagar. E aquele preço é ali nunca se bem permitiu, por bem fala que as conversas ali de hebreus, para aquele mais poderoso estrutura que se domina o planeta hoje, para modo de Kanye para aquela verdade lá, me chama atenção naquela questão, e riba de que lá, é trazer uma pergunta, é que só que trazer, aquela coisa que Kanye ouve de outros. Senhores, olha, ontem não, que as mata jovem de grupo de rap lá de Atlanta, tiro na cabeça, ele estava num lugar onde que estava na nada, ele simplesmente se lá de visitar, bom que se convida ele, que está envolvido na guerra, ninguém acabou de tiro a ele, que foi um homicídio assim, premeditado, era paz no jogo de dado lá, dice game, que chinta, no meio de confusão com o coisa lá, de tiro, ele estava lá simplesmente, ele levanta, tiro panel, por um dedo, tiro panel na cabeça, nosso povo, de novo, numa situação comprometedora. Canto rappers que estão morrendo num ano, é ele que ele é aquele mais famoso, mas canto rapper que está matado num ano. E é que só questão de um rapper, como a hora que hoje um rapper morto, você fala de uma característica que é um jovem afro-americano, idade compreendida entre 18 ou menos a 30, você repara, e é proporcional com a maioria de jovens que sabem cada dia nos Estados Unidos, você entende? E que hora que no bem jovem é que até funciona só nos Estados Unidos. E no mundo inteiro, onde tem africano, tem uma característica. E supremacia branca, se entendimento, e tenta demonstrar, mas tem um problema crônico dentro de nossa comunidade, naquele grupo licenciado, aquela faixa etária, jovens, negros, resultado que também demonstra, através dessas demonstrações de ciência, antropologia e um conjunto de aberração que este bem demonstra como intelecto ou academia, mas o povo tem uma deficiência incurável. E mais incrível é que nunca esse também põe aquele fator de quem que destrui aquela comunidade ali, quem que está continua a alimentar aquela destruição dele. Esta traz discursos ignorantes e esta treina negros alienados para bem fala e perpetua aquela mesma ignorância que é aquele. Ou aquele discurso de vitimização. Eu estudo ali, eu não sei se algum house nigga ali, e eu sabia daquele discurso, ele quer dizer, bom, né? A escravatura aconteceu muito tempo atrás,
E gosto, nós estamos numa época de oportunidade, quem é que tenta tem, nós somos não aqueles discursos ali. Então, se aquilo é verdade, para morrer que isso acontece. Para morrer, aquele que primeiro discurso que esta dobra silenciou. Não, esquece a escravatura, gosto que tem que hoje para frente. Nós, no Papel e Canto, o Brasil não fazia mais de 2 lives sobre house niggas, negros de casa, que é que Cabral está fraca cachorros de lancha, nunca se lhe ofende ninguém, e termos científicos ali, não se cientifica aquele que estão ali. Para morrer, pessoas pensam, mas é que já notaram o que é que está nele. Esta pensa, mas aquele que ali sabe baixo de radar, mas que tem termos enormes para esse. E cima que esta palita chama indivíduos de radical. Te chama e te nomes a Amílcar Cabral, a Lumumba, a Sankara e outros. E sim que as coisas cada conta, mas também este nome para esse tudo estruturado, para que esse que assassina Sankara, para que esse que mata Cabral, para que esse que mata todos os líderes e entrega a África, que esse que trai Marcus Garvey, que esse que trai. Tem nome para esse na história, yo. E esses nomes são descritos mesmo antes de Judas, yo. Aquela história de Judas. Yes, yo. Então, nós não sabemos, você entende? É aquele que estão ali. O problema é que, não, escravatura, que ele negócio ali, não tem que ter atenção. A hora que não está falando escravatura existe, muita atenção. Aquela coisa que existe negócio, na qualquer estrutura, e para nunca folga a supremacia branca, não tem que ter atenção. Para morar em cima sobre o tribunal, que vou cometer um crime, esta doel para tabela, tem que cumprir pena para cada crime. Cada crime tem uma categoria. Então, se não falamos ainda hoje, escravatura tem, ok, mas não tem que dividir a escravatura em categoria. Para modo que intensidade, brutalidade, violência, criminalização, estrutura de maneira que acontece durante séculos, hoje é sobre o estudo que ele em si terá uns 30 lives. Em si, terá uns 30 lives de informação, por isso é que até nem para já percebi isso. Então, deixa eu ver as pessoas que falam de tráfico humano hoje em dia, da torna a minha atenção. Da torna a minha atenção para morrer. Deixa eu ver, não está falando com boa intenção, mas não te esquece, mas nunca se está categoricamente acusado de maneira que deve ser. Para morrer. Tráfico humano que tem hoje é que te compara. É que te compara. É que te compara, mas talvez nunca dá conta de coisa que nos está falando, de maneira que aquela estrutura acontece, de maneira que foi brutal e violento e que não esquece de era legal. Era tudo legal. Nada daquilo que foi ilegal. Não só tem estrutura violenta, tem governos violentos, tinha que tem de tribunal para o bem. De qualquer lugar para o bem. Então tem que ser atento como nunca pode folgas na acusação. Não só na acusação, na execução mesmo. De pena. Aquele questão. Tem que ter muita atenção para uma história, tem que demonstrar no mesmo modo que o processo acontece. Mas pronto. Nós vamos fazer uma breve introdução ali, assim, para não perceber, não que não entra na estrutura de hebreus para negros. Kyrie Irving, que é jogador de Brooklyn Nets, põe no seu Instagram, até onde que eu estou, mas o homem está controlado. Como Kyrie, cima Kanye West, às vezes requise com Nike, com NBA, com aquela estrutura dominante eurocêntrico, às vezes está monitorizado, essa está tudo controlado. Muita atenção, essa está controlado. Kyrie, coisa que põe, Kyrie de dura te põe posts. Só que Kyrie bem gosta, bem from Hebrews to Negroes, que ele é chocante. Para modo de nós, verdade, quanto mais é puro e limpo, ele é chocante para eles. E se esta reage. Kanye, papia verdade, e fala para modo que nunca pode falar nada sobre judeus, que é verdade, mas você controla a indústria de música, que é verdade.
E nunca se percebe, mas tem uma narrativa que a própria indústria de música na Cabo Verde e em vários lugares promove, inclusive Cabo Verde, promove destruição caótica de família africana na várias estruturas. Coisa que te bende, música que te bende, letras que se bende, e de que tipo é? É que um MC te traz linguagem que te promove valores familiares, intelecto, e não estou já ali sentindo a nós. Te fazer lives. Aquela hora alguém chamou para hoje, um indivíduo te papia de Cristóvão Colombo na sua live. Mas que era Cristóvão Colombo? E por acaso, começa a papia conhecimento, é um sinal que antum bem, na fim de papia Cristóvão Colombo, depois de Cristóvão Colombo, mas que descobri a América, me falei, pá, eu começo a papia intelecto, modo. Logo entra na dados de Copa do Mundo, gigantona por uma na cabeça, com 700 alguém, com 700 alguém na live, eu tinha oportunidade para abrir a mente de eu vai logo para dados de FIFA, então me logo sem falar, nunca por espera, a hora que tem para dar, você entende? Então, foi nosso trabalho mesmo de trazer que esse raciocínio, que essa perspectiva, para morrer se não bem perceber, ou se não bem preocupa com seguidores. Olha, Kyrie tem milhões de seguidores. Você entende? Ele põe foto lá, se quer põe baile de óleo lá, 1 milhão de likes. Você entende? Agora, Kyrie já entra naquela perspectiva, mas já dura naquela luta ali, se não for. Agora, coisa é que toma vacina de Covid, que ele Kyrie é testado e risca perder milhões de dólares porque toma vacina de Covid. Mas aquele é nível. Tem aquele outro nível ali. A hora que começa a trazer aquela perspectiva de aquela verdade ali, para massas, cima que vai tentar publicitar, e já estrela ele. Já estrela aquele post lá. Já estrela aquele post lá de From Hebrews to Negroes, já limpa ele. Kyrie já vai atrás. Ele sabe, mas aquele é 10 vezes mais pesado que Covid, vacina ou não. Aquele é história. Aquele é que a estrutura mesmo que também explica tudo o fenômeno. Ao que tem africano, mas ele é hebreu. É complicado mesmo. Para morrer, repara, se você crê para o próprio irmão matou, e depois começa a perguntar para morrer que tudo foto de Jesus é branco. Se o crê começa todo, eu bem na boa avó, boa mãe, boa família, boa filho, para morrer que tudo santo é branco. Se o crê arranja confusão e separa mesmo, começa a fazer que as questões ali, dentro de estrutura teológica ou religiosa, ou começa também a boa de ódio, também é massa. Coisa que está movimenta a economia de Cabo Verde, na maior parte de vezes. Entende? É festas, é celebrações, é lugares que tem tudo a ver. Isso repara, a maior parte de feriados no nosso país ali, ele é religioso. A maior parte de festas, de municípios, a maior parte não, tudo ele é religioso e tudo que é estruturas ali de conhecimento, você entende? Que tem a ver com o que esta define como verdade e de onde que está bem. Está a fazer prédio quem que está a batizá-lo, está a trazer barco quem que está a batizá-lo, está a trazer avião quem que está a batizá-lo. Repara, que tem maneira para vir para o país, você entende? Para você entender o que se falou, minha se te manda a boca, minha se te vai contra, a não necessita história. Repara, se você crê eliminado, vai o fala contra, mas está matou. Você pode falar coisa que você crê, essa tolerância, mas no momento que começa a te revela, pode falar, mas povo africano é povo original, mas não bem dentro de estrutura, mas não cria religiões, você começa agora a trazer mesmo de, principalmente se você beneficia altamente dentro de NBA, dentro de estrutura de fama, você te entretém. Como aquele que é questão, Kyrie, ele é funcionário de divertimento para a estrutura. Ele é o que vai jogar jogos de NBA. Ele tem uma arena de pessoas, ele é mais um gladiador. Aí ele está lá e nós temos que entender uma coisa, europeus, para mais a esse
você pensa, moça, tá ganha. Bora com o Kyrie Irving, a ele ano está pagando 30 milhões. Que as pessoas que sabem hoje a Kyrie te julga, ou assistem concertos de Kanye, a esses multibilionários, a esses 30 milhões, essas que tá correm, meu cavalo, meu Kyrie para câncer, para treina, para ganhar num ano. A essas que ganha 600 milhões num ano sem sua show. Não tem que entender aquela coisa ali. Então, às vezes, não te pensa, oh, Kyrie é rico, ele que liga, ele está no hospital. Não, man. A dentro da estrutura de supremacia branca, você tem que entender que é a realidade, que a bolsa pensa que LeBron é rico, a bolsa pensa que Kanye é rico. Kanye, imagina, quanto décadas na luta, man. Kanye já dura ali, man. Kanye está ali desde, já tem quanto? 20 anos de coxe. E eles mostram as coisas que é bilionário, então. Como é que é possível Kanye é bilionário no espaço de 1 hora e perde o estatuto de bilionário? E vai de 1,5 bilhão para 400 milhões. O que eles mostram? A gente tem que entender como é que financeiramente aqui no dado o título. Não há estudo para não entender o que é riqueza. Ativo, você entende? Passivamente. Este em termos financeiros, e não sei o que é aquela coisa ali. O Kanye é bilionário. Kanye é bilionário. Kanye já mostrou se mas Jay-Z gosta, tá? Verifica se portfólio direitinho, para bem aqui falar de bilionário. Checa status, bom. Kanye, já mas nunca que foi num bilionário, para uma boa que entende dentro de um campo financeiro e econômico. Mas Kanye é contrato que tinha com a Adidas, que ele é bem calcular se possível valor, é só especulação, man. É especulação. Mas mim que se ele especula, não. Mim se fala factos de história, man. E nós, mídia, marketing, já leva a maioria de nosso povo naquele mundo de especulação. Você que é moda, fashion que Kanye West tinha dentro dele. Especulação, man. Especulação. O que é arte? Arte é um campo de maior especulação que tem. Quem é que te tabela o valor de um quadro que pintado para Pablo Picasso e custa tanto, se valor é tanto? É quem? Você entende? Especulação. Esta especula, esta standardiza preço, esta foi ali e toda a gente sigue a partir de lá. Na bolsa de valores, botaste tudo que as informações ali. Por isso que é incrível. Nosso povo não onde tem real informação, não lá nunca está. Real informação é na matemática, não está correndo de matemática. Não cresce só estuda e sociologia, não cresce estuda só que as coisas lá para nunca descobrir a verdade. Você. A nossa ciência nunca crê lá buta com ele. Para modo é difícil na liceu ou na escola. Não crê e corre char, salta estafetas, que escusa lá, que não quer pegar nele, que não deve mesmo pega para não entender. Você percebe? Então, Jay-Z, Kanye, a hora que nós ouvimos mais bali Beyoncé, mais bilionário, muita atenção. Nós pega, nós abre esses dossiês primeiro, nós sabe qual que mesmo esta controla para uma boa ownership. Você tem que ser dono daquele que é de boia. Sociedade é uma coisa, ou que tem sociedade com alguém é uma coisa, a hora que você é dono solo de algo, por isso que Michael Jackson começa a entender aquela estrutura de não falava ele. Prince, e tem que escutar que essa fala conspiração, que para fim de seus tempos na Terra, que antes bem por si morto, eles morrem misteriosamente, os dois, por exemplo, e é que só isso. Como aquela história ali, que veio hoje Marvin Gaye, percebe? Agora que veio hoje Jimi Hendrix, percebe? Você entende uma indústria de música, aquele que conhece para que ele gosta ali, é que negócio. Michael Jackson, eles tentam acabar com ele, na canta e fazer aquela música Do Me. Ele fala Do Me. They don't care about us, yo.
Quando Michael Jackson, porque de They Don't Care About Us, para ser muito de nós próprios, outro nem que nasceu, outro sabe que não tipo entende. Anti-Defamation League, bem riba Michael Jackson, tudo que os judeus bem riba Michael Jackson, aquela indústria bem riba. Eu deixa eu explicar uma coisa. Kanye te xinta, te estuda Michael Jackson e te repite tudo coisa que Jackson fazia e flá. Eu não esqueci quem que controlava fashion no 80, na década de 80 com 90, Michael Jackson, man. Entende o que você falou? E Kanye, Jay-Z e tudo isso bem estuda blueprint de Michael Jackson, de Prince, que brothers que começam a acordar naquela estrutura de entender, mas não tem que controlar nosso catalog. Não tem que controlar o destino de nós, é aquele que não tem posse dele. E lá que Michael Jackson começa na década de 90, man. Aquela coisa de Kanye ali, na 2022, Michael Jackson, nós bem na documentários, nós bem hoje, assim, Tupac, e Tupac próprio, obrigado lá, Amon-Ra Shaka Zulu, Tupac, mais um caso interessante, ó, igual. Tupac pede sair, eu falei assim, ó, mim tem que sair de Death Row Records, eu sem criar minha própria label, para Death Row, essa flow Macedônia e Suge Knight. Mas o que no fundo é ter uma sociedade com a própria estrutura judaica que te controla. Então, Pac começa a te desenhar um conjunto de revolução para fazer dentro da indústria de música, que é aquele coisa ali que conhece bem para negócio. O que acontece com o Pac? Pac te chega a para carro, pum, 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 tiro, para data de hoje que tem dono. Michael Jackson está para si morto, para data de hoje que tem dono. Prince está para si morto dentro de casa, trombose, coisa que dele, para data de hoje que tem dono. E agora que bem hoje, Simon Fanhoso, Jimi Hendrix, overdose. Jimi Hendrix, overdose. Para quem que acredita, mas Jimi Hendrix era um junkie e campeão. Para quem que quer descobrir outra coisa, Simon Fanhoso, Tupac, Daniel Pista, Michael Jackson, Prince, tudo isso Daniel Pista, por hoje Jimi Hendrix, é a mesma coisa. Se a maior propaganda teve um forte movimento político de COINTELPRO dentro da própria indústria de música. Até John Lennon, de Beatles, começa também papia de estrutura. É que à toa que Michael Jackson compra tudo catalog de Beatles. Exatamente, Marvin Gaye começa nas letras de música, te revela, te papia contra a guerra de Vietnã. Marvin Gaye começa a papia politicamente dentro de R&B. Marvin Gaye começa a tentar controlar seu próprio destino, não só na letra, mas como sua própria música, esta bem forma-se para matar. Isso entende? Exato. Olha, alguém já lembra de Bob Marley, por exemplo? Bob Marley com Wailers, mesma coisa. Bob Marley com Wailers, essa está papiada na saída daquela coisa de controle de Island Records, pesquinta, mas bem trazer aquela verdade lá de hebreus para negros. Mole que nós, se nós está fala de, exato, Nina Simone, aquela coisa de Kanye ali, é que gosta, mano. A nós não bem de hebreus para negros. E negros se tenta recuperar sua memória de ele quem. E recuperando sua memória, então começa a reclamar seu direito, mano. E a hora que bem hoje, que é que reclama tudo que acontece com isso? Anti-Defamation League, ADL, aquela estrutura que conhece da Florida, elimina tudo, para morrer esse que está para trás de tudo que ele usa realmente. Você tem que acreditar na Kanye, você tem que acreditar em mim que essa flor nada de novo. Um flow hoje, quem é que é dono de tudo que os record labels ali, quem é que é os advogados que está fazendo tudo que os contratos ali. Kanye flor. Mas quando igreja, por exemplo, igreja católica no início, na estrutura dos Estados Unidos, que acreditava ninguém divórcio. Então, advogados judeus faziam dinheiro sem manha, bem trazer capacidade de divórcio. E a indústria de divórcio, no mundo inteiro, a gente entende que ele é forte. A boa para casa, ele levou pouco dias ou meses. A boa para o divórcio, ele levou 10 ou 20 ou a vida inteira para o divórcio. Para no meio daquela estrutura jurídica, essas que tá entre elas, ou que na fim acaba, quem que fica com a maior parte de dinheiro, que nunca trabalha para ele, quem é eu? Você está entendendo? Então,
E não tem que perceber que eles estão ali. Hoje, Ice Cube, eu gosto de alguém escrever Ice Cube. Ice Cube, se numa guerra vai sujeito com a NBA, para morrer Ice Cube, bem trazer aquele conceito ali de nossa própria estrutura. Bom, é nós que se joga basquete, é black people. Para morrer que não te joga basquete, mas nunca tem um time. Michael Jordan é o único homem negro que é dono de um time na NBA. Percebe? De hebreus para judeus. Por que ele também deu um monte de lives onde tem os vários. Imagina que ele já tem 35 minutos na introdução. Entende? Ice Cube tem aquela estrutura de aquele 3 contra 3. NBA se traz de elimina Ice Cube. Mas para modo que NBA, que é uma liga bilionário, se interessado na estrutura de coisa que Ice Cube tem, que ele é ameaça para a NBA. Mas você tem que entender aquele exemplo. Sam Cooke tem NBA que acredita que aquele exemplo acontece. Um africano para começar a fazer coisa e liberta e cria sua própria liga. LeBron James, se tenta independência, mas repara, qualquer momento que eles começam a trazer um exato ameaça mesmo a poder, e eles começam a falar sério, hoje LeBron James é o primeiro que dá o corte. Kanye faz entrevista com eles, começa, leva aquele conversa ali na The Shop, coisa que LeBron faz, ele com o Maverick Carter, eles corta aquele episódio lá, eles passa ali na YouTube. Diddy, com o Revolt TV, com o Drink Champs, bem pega para tentar passar. O que acontece com isso? Então, eu esqueci, mas aquela plataforma que aquele coisa ali passaram, não só Kanye falou, mas quem é que entrevistou ali, Nori, um homem africano, assim, né? E Revolt TV está baixo, entre aspas, não sabe totalmente quem que é dono, não está desconfirmando se está meio de gente no meio, mas para morrer, nada que é papiado de Revolt TV, que falaram nada de Drink Champs, quem que tenta lincha é Nori. Nori é funcionário, que ele pode ser se show, mas a boa para morrer, que você também você mata Nori, ele faz uma entrevista, ele que pergunta para que as perguntas, Kanye trel, mas é aquela questão. Esta de titutano, man. Esta de titutano. Esta foi Diddy que é dono, mas e Sam, antes desconfia, mas que só ele que é dono, para morrer, ninguém que fala nada de Drink Champs. Nunca te acredita, mas Diddy é 100% dono, e essa pode ser a maioria, mas só o facto que esse pega, rebenta com o Revolt TV, não te desconfia, metem partners de Diddy na ele. Pode ser raro, mas eles deixam Revolt, bom naquele caso ali, porque também o último alguém que está pegando Nori. Primeiro que pega Revolt TV, para uma plataforma, esse que tem equipamento, esse que tem estrutura, esse que era responsável para rever tudo aquilo que estão, se está preocupado. Esse tudo lá está preocupado com o que é capital gain, money. Esse sabia estruturalmente o que ele está trazendo. Views. Mas a mim te duvida, mas entende o que Kanye sabem falar. É que entende. LeBron, quase dado aviso que ele agora sair. Diddy quase certeza dado aviso. Minha sei se que ele cozinha direto, mas capaz risca e é dando a coisa que te dá. É que dá nada de mal, povo. Não se percebe. Aquele coisa é que nada de mal. Ok, Kanye vai de bilionário para multimilionário, ok? Talvez coisa que eu me prende licencinha, entende quem que controla realmente a indústria de música, para o facto que Kanye está falando, para modo que um rapper na Cabo Verde está para só de uma criação de sexo, de dieta com muita mulher, na marca, está falando, está chama mulher de todo nome, está chama membros de sua comunidade, outro homem africano, de todo tipo de nome. Rapazinhos, se tabaca dia, inclusive houve um grupo de rapazinhos e descendentes de cabo-verdianos na Dorchester, na Massachusetts, que há tempos ali, que se lembra-se ano passado, esse foi acusado de RICO case e para modo ele descreve homicídio que se fazia
através de letras de música, mano. Gosse, tribunal, procuradores, legalmente podem usar letras de música de rap para pegar esta docu RICO charge. Esta bem traz letras de música para acusar como prova de crime. Yo. Mas me pergunta é que li, para modi que aquele coisa ali se te deixar o passa tranquilo e que se te parece Anti-Defamation League, Liga Anti-Difamação, para falar, para mim, que tem mais difamação que um homem negro chama aquele outro de tudo nome que não te chama companheiro. Yo. Que tem mais difamação que coisa que não te fala que as mulheres ali naqueles rap tracks. Que tem mais difamação para uma coisa que não se fala ali, isso é tudo ligado dentro do tema de hoje. A nós é hebreus original. Mora que não tem bem de grande civilização para chamar companheiro de bitches and hoes and niggas and motherfuckers and pussy and suck my dick and lick my ass and shake your booty. Que ele é em inglês. Não me nem bem naquelas músicas que você está fazendo fama hoje em dia, que você tem 1 milhão, 2 milhões de views ali na Cabo Verde, que indústria de música, governo, tudo parado, te deixa, circula, te dá prêmio, te dá palma e aplauso, ao mesmo tempo, depois, ao que acontece um estrilho, houve um tiroteio, um mata aquele outro, thugs. Ok? Thugs que cria a estrutura de indústria de música, yo. Thugs que te organiza festival, yo. Thugs que tem estúdios, yo. Thugs que você chama licencinho, aí simplesmente se escreve letra, mas é estimulado, yo. É supply and demand. O que o mercado tem procura, tem que ter uma oferta, yo. Agora tem que entender uma coisa. Tudo que ele tem uma consequência, man. Música tem tudo a ver com posição de sociedade, yo. É que a robô que se põe 500 mil views ali. Tem que ela também. A rapaz está paga para comprar views. Como aquela, ou que assina contrato para festival. E manager te leva aquela. E tudo que as questões, ninguém se lhe para estrear ninguém. Na indústria de música em si. Não se fala em defesa de africanidade. Você tem que tocar naquelas questões ali, ó. Entende? Você tem que tocar naquelas questões ali, mano. Como bem culpa rap music. Estímulo. Fala de estímulo, para mim. Se você bem fala na rap music mata cobado, na rap mata cobado, aquele outro, já lembra uma coisa ali. Rap te traz uma condição social de uma situação cima que está. Ele que tem filtro, ele se falou de uma realidade que se vive. Em primeiro lugar, que tal no trabalho na muda, que a realidade, ele vai letra de rapaz muda. Boca por espera, um jovem que mora, por exemplo, Xandou, Ponta d'Água, por exemplo, que se condição é tal, ele bem falou de chinchirote, piscina. E, bom, rapaz está fazendo um vídeo, está mostrando que esse clipe na piscina, mas se falou. É que também trazeu um discurso de um estado mental que ele é castanel. É que trazeu que a realidade que ele se vive. Agora, bobo que crê, ouve que a realidade através de música, para modo que crê, entende coisa que nós não produz como sociedade, que é desigualdade, porque crê o bil. Esse te chocou. Agora, outra coisa. Se essa chocou tanto, para modo que nunca se trabalha na muda, aquela condição lá, número 1. E se nunca se trabalha para o modelo, para modo que você tem visto e financia aquela indústria ali de destruição e morte, uma coisa que acontece com o take-off tem tudo a ver com coisa que acontece com jovens na bairros ali na Cabo Verde. É que até se para, opressão, supremacia branca, para mais você aceitar ou não, até existe ou não, entender ou não, isso até funciona e até tem repercussão na toda parte, tem um niquichiga, tem tudo a ver. Para mais take-off com amigos e multimilionários ou milionários nos seus direitos, aí eles têm que ir para guetos, eles têm que ir para essas tias estão lá, essas mães estão lá, ou mãe por que está com as casas, mas essas famílias estão lá, essas realidades é na guetos. E o que acontece com o take-off ontem é que lá, é uma hora que o verdiano que vai estrangeiro, está arranjando dinheiro, está fazendo casa lá para o marido, mas ele toda essa família mora lá para entrar. Ele toda essa família mora na Vila Nova, ele toda essa família, e um de abraço se escreve e fala, coisa que take-off se fazer lá. Coisa que se fazer lá, ele é membro daquela comunidade lá, mano. Porque ele é que pergunta, Porque ele me põe pergunta, porque que take-off se fazer com seus próprios membros dessa comunidade, com black people,
Para lá você tem, implica, mas como take-off é multimilionário, take-off de bichinta, para fica lá na Palmarejo, para arranjar um novo círculo de amigos, e é excelente. Ó. Agora, quem é que se bem financia qualquer um dentro de que os bairros lá passei? Para alguém financia take-off, passei? Ou que sei que é da costa, que nem presença que dá. Para mais vezes, eu nunca sei, alguém se fala, é que tinha que estar lá para aqueles lugares. Mas imagina, aquele black people, tá para que as coisas ali. Nós meio que já seta, mas a hora que não toma condição de dinheiro de opressão, que não riquíssimo, porque não esqueça aquela coisa também, take-off, no bem e no bem. Migos, a mim coisa amigos está fazendo uma letra, mesmo a sério, te alerta de que as questões ali, que minha fala de negócio ali. Migos papel de culture, mas culture que migos papel dele, é que aquele culture que minha fala dele, de Hebrews to Negroes, você entende? Que o bes nós é produto de própria condição que não te fomenta, que não te financia também, ou não te mandado para não financia. Por mais que a toa que pessoas te consumem que as músicas ali de Migos. Yeah, Migos changed the rap game. Yeah, really? Migos changed the rap game? Não, é que Migos que changed the rap game. Migos criado, yo. Migos é moda atores de filme que muda rap game, a indústria de música que muda ali. É aquela indústria que está fazendo questão de pagode de memória, uma boa hebrew, uma boa hebreu, uma bem tichiga, gosta de boa negro. Boa bem de hebrew, negus, gosta de bobira nega. De negro para nega, para nega. Para morrer aquele que canha ponta. Pois tem que acabar com o canha. Para morrer ninguém mais que pode bem trazer aquele plano para plataformas, para bem mostrar tudo alguém para falar, pensa que coisa ali. Para morrer que é normal, um rapper, um grupo, te torna multimilionário, Cardi B te torna multimilionário, na coisa que Cardi B papia dele, naquela música, Repara, que iam flanhos uma Cardi B, flama eles, e que te deixa esse filho ouvir essa música, Mas para morrer, você, quem é que está para trás desse financiamento ali? Para cada Cardi B que torna multimilionário, entende-me, multibilionários que se te trazesse aquele poder ali. Para enquanto não se te espanta com um Jay-Z que está milionário, um Kanye bilionário, a essa se te fala na divisões de números que bota talvez nem boca sei pronunciar. Chantou na flow. É que nem trilhões não. A vezes passa trilionários, entende? Enquanto não se bem escreve ali sem ser um ou dois na capacidade de que lá, a vezes se chega na estrutura muito mais ampla. Por isso, é o único que se dá dinheiro, essa tem visto lá. Aquele é facto, man. Agora, Kanye bem papia, bem flama, nós é hebreu original. Ok, Kanye, vou ter que entender, mas para tornar multibilionário ou bilionário e na tap dancing você tem que fazer que eu entendo que aquela coisa a nós que tem seguidores irmãos nós que tem que tap dance na TikTok nós que tem que fazer que post lá para aquele que te dá eu não sei naquele algoritmo ali é que só de Instagram aquele algoritmo ali é que só de social media aquele algoritmo ali sim ele é global essas crepes hoje nós tap dance in Negroes, você. Esse que nós fica assim, sim, Mr. Bojangles, você entende, irmão? Nós fica lá tap dance all day. Entende? Para morrer que ele é mesmo, é por isso que infla. Bootlicking, tap dance in Negroes, que é bootlicking essa fraqueza limbi bota, você entende? Para você chegar lá naquela estrutura mesmo, é isso que tem que fazer, ó. Entende? É isso que tem que fazer, mano. Agora, Cali que os MCs li que se alertaram, mas nós é Hebrews. Para mo Kanye, espantasio. Para mo Kanye, chinta, não boca e flama escravatura, uma escolha, é da palma. Tudo que os europeus li com os judeus, nenhum que pega Kanye West para mata. Para mo que pega TMZ, naquele estúdio que Kanye estava, para bloquear. Para mo que pega Kanye West, para acaba com ele, cante flama escravatura, foi uma escolha. Para uma que tentei de morrer que 400 anos na área. Yo, Kanye, man, what? Onde?
E que ele se falou, Kanye, esta usa mó que es creio. Para mo já sabe uma Kanye está a trabalhar para quem? Kanye está a trabalhar. Ué, Kanye no momento está para uma coisa brilhante. Logo naquele outro está a fazer publicidade de fashion show que tem na Paris. E aquela inconsistência lá. Que tem isso tudo confuso, Você entende? Para mo Kanye plano é, shut up and dribble, que ele é para LeBron James. Nyo kala boca nyo lança sexto ali, que ele que trabalha de nyo. Kanye nyo kala boca nyo rap ali sim. Cada tem sua função de bootlegging negros. É entertainers, É por isso que ainda faz o best. Mas nem não nunca pode bem pelo bem exige. Minha fala canto les vou para que alguém te exige certas atuações de funcionário. Esse é funcionário, mano. LeBron James está corre mó cabalo e está sua mó dodo para ganhar 30 milhões num ano. A bolsa está falando LeBron James, mas faz monte de dinheiro que pagar $300 mil para cada jogo. Para a bolsa põe em proporção de boa que está ganha e X por hora. Então LeBron James está bem pago. Agora não põe em proporção de que é dono de equipa, que é dono de estádio e que é dono de time que vale $8 bilhões. Ou seja, 7, mais que Real Madrid, mora Jerry Jones e que é dono de Dallas Cowboys. Repara. Para LeBron James para construir um estádio que te custa $5 bilhões ou $2 bilhões. LeBron já começa a aparecer fobado de logo na perspectiva. É só para enquadrar o pontinho de hora que você pode pedir dinheiro. É fácil a coisa que é mais pobre que vou para falar, bem pago. Agora, projeta mais para riba, bom entende, mas LeBron é funcionário. Ele tem que sua mó cabalo, enquanto que os brancos se sentaram, comer pipoca, está da palma, para ele corre, está bem, está bem. É circo que se lê, LeBron já riquíssimo, que ele é que se entende, LeBron é que Michael Jackson, é que Malcolm X, que se espera LeBron às vezes para falar uma coisa, ele é que Kanye para educar, Kanye vai abrir boca, vai para pedir de nós Hebrews, Kyrie vai abrir boca, vai falar nós Hebrews, dono de New Jersey, de Brooklyn Nets, que nem é que judeu, ele parece que sai de mundo. E cheguei a deixar para saber, coisa licenciando, é uma parceria entre mim com os gentes ali, duas malas como estrelhando, eu está com coisa de vacina, não deixou passar, mas aquele gonho tem brinca, não está cá com nós, entende? Kyrie também está tentando manter, boca de não, ninguém está controlando. Não vai hoje posto nisso aí. Que está controlou? Ora, pago, pensa que ele é séculos de história, ou milênios de história, que você brinca com ele. Você pensa que ele é vacina de Covid que não deixou passar, que ele tem depois do ouro, bem tenta alerta. Nós fica atento com o Kyrie, nós você tem brinca, que é brincadeira lá mais. Vende, animal? Kyrie tem brinca, que é brincadeira lá mais. Você põe que você faz que lá, para modo Kaepernick, tenta que brincadeira lá na NFL, que vai pôr joelho na chão. Nós pergunta tudo alguém que você acontece com o Kaepernick. Nunca mais é que joga na NFL. Para você dizer que esses assuntos ali de libertação é complicado. Que essa coisa de libertação ali é complicado. E se boia ser funcionário, você tem que entender. Tem um lugar para tudo coisa. E lesta flor, mim que te pagou, você decreta a narrativa de mão. Nós vamos pesquisa Kaepernick. Imagina um jogador. Se fosse uma série dele na Netflix ali próprio, que está papel e color em black and white person, Kaepernick ainda se parece ser pai ou ser meio que é branco, assim mesmo, que outro é black, assim mesmo. Kaepernick bem tenta, ele simplesmente pôs o joelho no chão e falou, não, ele que se quer enquanto tocar o hino nacional dos Estados Unidos, para morrer, e coisa que se acontece, tem uma opressão que se acontece com o povo africano na América, então é uma hipocrisia, só verdade, só realidade. Brother, aquele moço, ele está jogando aquela posição mais difícil que tem, que é difícil, mais exigente na NFL, naquela liga de futebol americano, que é quarterback, está mostra inteligência, ele tinha tudo nele. Ele era um atleta completo, ele corre, ele lança, ele pensa, aquele que está fazendo o prototype de uma certa forma. E de levava esse time, que era San Francisco 49ers, de final. Imagina, pilão de jogador que você falou dele. Brother, essas que místicos sabem
a new é Michael. Repare, toda alguém também na Michael Jordan. Mas que eu penso Michael Jordan fica bilionário. Se Michael Jordan me tenta armar em hebreu, esta mostrava ele. You're a negro. You're a negro. Boy, é um negro ali. Porque arranja que esse dinheiro ali, new tap dance, licking boots, licking ass. Aquele é facto, man. Agora não se espera Michael Jordan para andar com mulher atleta, aquela mulher black woman. Não, man. Família, mano. Michael Jordan é bilionário, man. Ele tem casas para tudo ponta. Ele tem conta para pagar. A gente escreve para seguir com aquela mulher negra em todo lugar? Não. Que sem acontece, é que sem acontece e mo que não sai exige que ele é de Michael Jordan. Para Michael Jordan dar opinião. Michael Jordan canto... Mesma coisa com Michael Jordan. Michael Jordan é questiona sobre assuntos de raça na América e fala, a mim que pode falar nada para mim, que as gente lida com branha sapatilha, você. Você check. Kyrie, para mim, Kyrie que toma vacina é uma coisa. Ele, na sua cabeça, é uma coisa. Agora Kyrie começa a falar coisas para milhões. Kyrie está dando embalagem já, você. Para mais que nem se sabe, essa substituiu rápido, Essa substituiu rápido, mas essa tra Kyrie, esta para o outro lado. Entende? Para mais coisa que tem interessante é aquela estrutura. Ninguém é mais grande que aquela máquina, Esta foi ele. E essa nem é que a equipa, nem é que a NBA, nem é que a NFL, é que a estrutura de supremacia lá. Essa que te brinca com ele, mano. Então não tem que entender. Hoje, coisa que data de hoje tem a ver com tudo que é ali. Mano, família, tem a ver com nós, nunca conche de onde que não vem. Nunca tem data de nós, nunca tem nome de nós, nunca tem história de nós, nunca tem destino de nós, nunca tem divindades ou espiritualidade de nós, nunca tem política de nós, nunca tem essa toa, que tudo. Que tudo. Se me essa foi os que são, assim, engolindo mim essa toa, assim. Agora, nunca pode deixar assim Marcus Messiah Garvey falar para morrer que o homem africano nunca pode filosofar para mais que ele que não está nele. Nunca se lida ponta ninguém dera que não se faria. Nunca se compete, nunca se espalha ódio, não se fala de história, aquele é factos, Chegou tem uns ali rápido, antes não entra na, tem vários livros ali para não pegar naquele aprofunda mais naquele assunto ali, que eu não sei, quem que sei é para educar. Deixa eu explicar uma coisa ali. Phoenix Suns na NBA. Hoje é que esta funciona como uma estrutura de supremacia branca, não se terá conta. Phoenix Suns fica boca calado quando eles descobrem que o dono de Phoenix Suns se tenta mexer com várias mulheres dentro daquela instituição lá, entende? Que ele é um tonto ali, dono de Phoenix Suns, um bilionário, papia de forma incorreta, tenta acosta ou abusa ou propõe para mulheres dentro dessa organização e usa linguagem racial, ele chama pretos de nome e que as coisas de negas para ali, negas para lá. Esta tem tudo prova. Phoenix Suns, enquanto não se está em jogo, como que Devin Booker é bom ou não, enquanto não se ser entretido, é aquilo que se acontece lá nos escritórios, entende? Phoenix Suns, dono está enganando com o treinador preto, Monty Williams, a mim estuda tudo coisa, rapaz. A mim estuda logo de SES, a mim estuda essa estrutura, a mim estuda essas movimentações, essas políticas, geral. Expõe treinador black, treinador adjunto black, expõe general manager black, e põe um monte de coisa para modo sabia tudo aconselhado, avisado, para poder cobrir aquela coisa ali para que sei. Agora, xandanhos, treinador de Boston Celtics, deta com branca, que é mulher de um líder alto dentro de Boston Celtics, é dele, exato embalagem para mostrar o negro, ou melhor, como é que esta flor, nega. Coisa em onho estalita, desculpa a linguagem dessa criança, coisa em onho estalita trarabo, outro coisa em onho ali vem tap dance, vem brinca com as mulheres ali. Para modo que eu esqueci, New York ali, mas nome de nho, nem é que Williams, no nome de nho ali, nem é que Smith, mas nho nome de nho, e te lembra tudo alguém, mas nho é bem lá de Nigéria, entende?
ainda não tem bem ali, naquela cidade, se não de que é mais racista que tem nos Estados Unidos, que é na Boston, exatamente, que nós pensa para morrer ter um monte de cabo-verdiano. Os cabo-verdianos estão lá para morrer corrente de mar que está aí, de ali de Cabo Verde, canto não te pescar baleia, e trincano é badala no New England, ó. É que para morrer e lá em zona, para morrer, se nós toda a história durante o direito civil, no lugar, assim, que nós pensamos que Boston é de cabo-verdiano, não. Cabo-verdiano para lá, para morrer, não começa também na barcos de baleia, não te chega na Rhode Island, não te chega naquelas regiões lá, não começa naquelas regiões pescatórias que tem no New England, não começa também, manda tua família, e aquela, que não vem com ainda claque, licença, não estou muito cabo-verdiano, mas que time é Boston Celtics. Campeão. Agora, fica-te sabe, Simon Fleur, muita atenção naquela coisa de bem, por bem tenta, bem brinca dentro de nossa cidade. Para morrer ontem, é dia de Todos os Santos, que é uma estrutura, entende? Cima Halloween, com o dia de Todos os Santos, isso é tudo ligado e tem forte conexão com a cultura celta. E aqui em papel de cultura celta, nessa papel de Celtics, que os irlandeses que estão lá, e é por isso que nessa forma tem que ter muita atenção naqueles jogas ali, para uma coisa é bolsa toda futebol e que é desporto ali para entretenimento, a não se estuda que a estrutura mais que funciona. Como assim, os Phoenix Suns, Sidono, fazem coisas 10 vezes ou 20 vezes mais pior que o treinador de Boston Celtics. E hoje é direito coisa que se faz com o treinador de Boston Celtics é suspender sem vencimento, esta bem corre com ele. Interessante que é capaz de ficar que é treinador de Kyrie Irving. Então esta põe um quintal de negro rebelde lá na Brooklyn. Para morrer, eu sei, Brooklyn é aquela zona de, você entende, de Biggie. Então, Brooklyn é negros. Jay-Z é parte dono de Brooklyn. Lá na Brooklyn é quintal de burro. É chabay. Ele é que tudo doente e tapor. Mas pronto, que é outra questão. Que é coisas que nós que tapara, nem para nós repara e que está passando à toa. Você entende? E, bom, no contínuo. Phoenix Suns, Sidono, que é um branco bilionário, faz 10 vezes mais pior quanto alguém ali que sabia daquela história ali. Mas aquele é dias ali. É que há um ano atrás, não. Eu sei o que acontece. Quando nós ali, nós espera um segundo, atende um chamado ali, sim. Xan corta só Mike, nunca te perde raciocínio, sem perder lo aqui em português aqui bem, que se falava, nós lembrando. É um segundo. Exatamente, no contínuo. Aquele assunto de trabalho, imagina, se uma empresa de corte, vim também de professor para gerente de corte na 2 segundos, voltando para teacher, ou aluno. Uma coisa really interessante que esta faz dentro de estrutura de domínio de poder, dentro de desporto, ou dentro de ownership, dentro de estrutura financeira em si. Eu sabe, mas uma coisa que é fazer bem ele com o dono de LA Clippers, aquele dono de LA Clippers é acusado de própria questões raciais que Anti-Defamation League que fala nada, cima que Anti-Defamation League que manifesta nada contra aquele dono de Phoenix Suns ali. Aquele homem de Clippers papiava um monte de porcaria que gravado. Aí ele está papiando que ele é para uma menina, está chama Magic Johnson com um monte de que outros black jogadores preto e peoples black de niggas, mas todo tipo de linguagem violenta, que canheca fala nada de que ele é sobre judeu. Ele cita história. O que acontece? Nós que acredita, mesma coisa que não te riga ainda foi, o povo é cego. Hoje a punição que é daquele homem ali, que ele é aquele dono de Clippers ali que se falhou ele. Clippers, naquele momento, trabalhava
para 700 milhões de dólares. Vá, nós fazemos aquela matemática ali, que coisas que está passa abaixo, nós queixar nunca terá conta. Nós sabemos que a NBA pune aquele tio ali, mas que pode ficar mais membro de um time na NBA, inclusive me tem que bem daquele time. Agora nós sabemos quanto que bem de Clippers vai de 700 milhões para 2, bilhão. Punição que a NBA daquele homem branco ali, para chamar no nega, e torna vai de milionário para multibilionário como punição. Kanye é fazer reverso com ele. Kanye vai de 2 bilhões para 400 e tal milhões. Aquele sacaninha ali vai de 700 milhões para 2 bilhões. E não só. Todo time na NBA, a partir daquele momento lá, torna preço, sube automaticamente de 2 bilhões para riba. Todo time da NBA começa a estar cotado na bolsa de valor a partir daquele momento ali que aquele tio ali repara, me sente estranho, mas que ali foi uma punição. A mim se estranho, olha, essa punição te beneficia esse coletivamente. A nós ato individual de um negro está punindo nós moco, entende? Como comunidade, é linguagem, é humilhação, é verbalização, hip-hop tem que paga, rap também é humilhado, é um monte de coisa para uma coisa que canha flaca, é verdade. Que ele um tio ali bacana, para um monte de asneira, como punição, é bem desse time que valia 700 milhões naquele momento, é bem dele para 2, tanto bilhão, para Palmer, para ser uma Palmer, que é uma chama lá que é dono, e parte dono de Microsoft. Check? Agora não pensa que as coisas ali muito direito, para não entender que as questões ali. Coisas que estão acontecendo à toa. Agora, coisa que ela tem a ver com o Phoenix Suns? Hello? Phoenix Suns, mesma coisa, aquele indivíduo ali, claro, mas tem que bem de time. Para o NBA tem direito e commissioner. E tem direito a decidir lá. Então, às vezes decide, mas tem que bem de time. Então, convida nós para Google, para nós para hoje, quanto que Phoenix Suns se trabalhava, ou se trabalha, e quanto que sabem bem de Phoenix Suns. Você entende isso? E nunca se percebe a estrutura de poder, como que funciona. A hora que Kanye fala de hebreus para negros, nunca se percebe. E coisa que ela tem a ver com hoje, 12 de novembro, que não faz post e não põe, na 1930, coroado, o último imperador de linhagem solomônica na Etiópia, Negus, Tafarai Makonnen, Haile Selassie. Ontem na live no Flá, mas pouco alguém sabe, mas imperador Flá, mas se linhagem também de linha sanguínea solomônica de milhares de anos. 225, ele é número 225 na linha de todos os imperadores de Etiópia. 225, imagina séculos e milênios que se fala dele. Sua esposa, Empress Menen, está falando se linhagem sanguínea também de profeta Mohammed, que passa com ele, que única base, se não base central de religião islâmica. Na Etiópia, na 1930, no dia de hoje, houve um acasalamento entre sangue físico e crença espiritual de duas religiões que hoje te domina o planeta. Não só nunca sabe quem é que foi aquele último imperador e imperatriz, como nunca sabe, mas houve um acasalamento, um casamento teológico divino naquele dia, como nunca sabe, mas houve monarquia na Etiópia, se mas nunca sabe posição de espaço e tempo. Mas que não te entende tudo que as coisas ali. No livro que está traduzido, ele fala, busca o reino de céu e tudo te será acrescentado. Agora o reino de céu, moco te busca, ele é hoje. O reino de céu para buscar, eu tenho que buscar ele com conhecimento. Eu não falo que as 12 joias. E 12 joias começa com o conhecimento. Depois é também na sabedoria. Depois é também no entendimento. Você está percebendo? É também num conjunto de que as questões licenciam que chega na onde que no mês chega. Você repara?
E é importante mesmo. Por isso que infra, bota manda boa qualquer tem informação, bota ladra. Qualquer tem informação, bota ladra, como bota papia toa, pessoas que tu viu. A hora que não se te fala. Ou bota sair de live, ou bota coba sair de live, ou bota coba não bloqueia onde troca de live, ou bota para ouvir a pesquisa, a informação que você dá. Kanye West, bem papião tonti, mas nós é hebreus, original. E Kanye West, que explica eu. Problema que as pega Kanye pescava com ele, não só é para mo Kanye, papia aquele coisa que as que crepa papiado, mas Kanye é papia coisa que você entende? Exatamente. 12 já termina na felicidade. Kanye é papia coisa que a maioria de pessoas ou que pergunta ali, mas Kanye, que é uma coisa complicada, que foi para uma história que está falando que ele, ok, já entendi, mas que ele é uma Kanye que dá nenhuma informação já. A não se pode conhecer sobre Kibra Negasti, Glória dos Reis. Glória dos Reis, a hora que o imperador fala, mas todos os imperadores de Etiópia, bem de linhagem sanguínea, de verdadeiros hebreus. Na Etiópia, naquele livro sagrado ali, que trado de Bíblia, que eu esqueci, na conferência de Nicea, que os impostores que estavam lá, tudo que os bispos, que os cardeais, tudo que estavam lá, que os homens, como que estavam lá, nenhum africano, homem ou mulher, que estava num mulher de nenhum tipo, era um conjunto de homens brancos que estavam lá, que decide que livros que esta torna pega, que se compila, que se torna ele cozer e que se fala chanjou sim ali. Para decidir quais livros que tem dentro de Bíblia. Só que eles ensinam cronologia de Bíblia. Na cronologia de Bíblia de Dr. Yosef Ben Yakanan, ele te mostrou originalmente, desde o início, tudo função prática. O livro pequenote, ele te mostrou quanto vezes que a Bíblia já foi editado. Ele te mostrou mudanças que se fazem. Agora, de novo, é aquela questão de nós que se tobiram, mas que é para todo alguém que está falando uma Bíblia se completo. Essa completo numa perspectiva religiosa, teológica, para beneficiar religiões. Dentro de doutrina de religião, já é essa completo naquela. Mas dentro de uma perspectiva afrocentrada, é que te reconhece a África, é que te explica melhor bem de África, é que te explica mudanças, alterações, edições que foi feito. Então, a hora que eu falei 66 livros completos, então eu falei, ok, já entendi o que eu subi comigo numa estrutura religiosa, teológica, e a campeão. Agora, numa verdade que te beneficia, que te inclui aquela complexidade e verdadeira presença africana dentro de história própria. Para modo que eu não esqueci, e cristianismo é coisa, 2000 anos atrás, assim, né? 2000 e tal, Islã bem 600 anos depois do cristianismo, então não se pode pedir e religiões, últimas religiões, muito novo, comparado com a estrutura de crenças dentro do Egito, que é milhares de anos e milénios. Então, na Kibra Negasi, te conta a história daquele imperador, e que bem, que só ele, tudo que os imperadores de Etiópia, imperatrizes de Etiópia, bem de linguagem sanguínea, e rei Salomão e rainha de Sabá. Entende? Aquele casamento ali que aconteceu, aquele casamento que aconteceu em 1930, já acontecia dentro de estrutura de coisa que é cristianismo em si. Es negar ele naquele tempo, se torna negar ele gosse. Tanto sim que o livro sagrado ali, Kibra Negasti, Glória dos Reis, que ele próprio está presente na PDF, na internet, na português, Glória dos Reis, verdadeira história de Arca de Aliança. O que acontece? Ele contou daquele encontro de aquele rei com a rainha de Etiópia. Inclusive na Bíblia, está lá, no livro de Reis, botaste pequena menção, maneira que é censurada, esta maioria, botaste menções lá assim, de aquela história ali, de aquela rainha que vai contra com aquele rei. Só que, maneira que se pôr lá, você entender se o campanha Glória dos Reis entende, na onde que começa que a linhagem ali, na casa salomônica, de onde que não está falando, mas nós é verdadeiro hebreus.
Kanye que explica, yo. Kyrie que explica, yo. Kyrie chega por documentário que já está condenado. Kanye pode ter realidade que está condenado, só que essas plataformas é para assinar autógrafo, dar minis beijo e casca dente, explica lá em cima que bem, explica para mim que essa joga de faz em condições, explica para mim que time que está ganha e shut up, yo. Para nunca se foi mais que deve fazer o que se faz. Mal que fazer. Essa lembrou uma boa funcionário, mas trabalha para uma empresa, yo. E aquela empresa lá que está para ali, essa ali para fazer dinheiro, que essa ali para libertar ninguém, yo. Você entende? Talvez Kyrie nem que sabe que a história ali, para morrer ele é bem ele ou é bom ele naquele documentário que te trazia a partir de uma perspectiva de Hebrew Israelite, que tem uma outra narrativa sobre aquela questão ali, mas aquele é uma coisa muito complexa, que você mesmo fala dele agora ali como é Chorimas. E Hebrew Israelites nos Estados Unidos, aí às vezes está bloqueado. Aí às vezes está na rua, todo lugar está